um líder ele pode estragar muito a nossa moeda, né? No sentido comercial, com outros países, ou com alguma mudança no sentido legislação, né? Seja contra um contribuinte ou contra uma pessoa, um empresário. Então acaba, cara, que quando a gente tem um domínio de um estado, digamos assim, sobre a moeda e essa única moeda ser um meio de negociação, acaba travando, né? Se a gente tem um exemplo Trump aí, né? Veio e coloca um monte de taxação de 100% de um dia para outro. Então, isso aí já reflete na nossa moeda como um todo. Então, as criptomoedas, a adoção dela vem sendo cada vez mais, cara, adotada tanto para pessoa física e agora cada vez mais instituições, né, gigantescas aí entrando, fundos de pensão, cada vez mais a gente vendo o mercado de criptomoedas sendo adotado até mesmo na bolsa, né? Você, pô, quem diria que a gente teria um monte de ETFs, fundos de investimento hoje que estão, né, negociando criptomoeda, estão cada vez mais tendo, né, um público investidor aí sendo aumentado. Então, o mercado de cripto hoje, quem não acreditou, cara, se não acreditar agora, volume e dinheiro tem, entendeu? Costumo dizer também que todo mundo tem que saber, né, o seu tamanho dentro do mercado financeiro. Então, não é porque você tem R$ 100 que você não vai respeitar seu dinheiro. Pelo contrário, eu acho que vale a pena a gente respeitar cada centavo, cada R$ 10, porque isso ao longo do tempo, ao longo dos anos, que vai fazer a diferença. Não é a gente deixar de tomar aquele cafezinho, mas sim a gente ser estratégico em tudo que a gente faz referente ao dinheiro. E quando eu descobri o mercado de criptomoeda, eu fiquei muito empolgado. Por quê? Porque ele é um mercado, cara, que ele é 24 horas. Então, quando a gente coloca o dinheiro para trabalhar para a gente, aqui no Brasil, até no sentido matemático, tá? Quando a gente vai para a Bolsa de Valores, a gente vai ter uma base de cálculo de 252 dias úteis, né? Então, sempre quando a gente vai multiplicar, fazer algum cálculo financeiro, a gente utiliza essa base. Só que dentro das criptomoedas, a gente vai para um mercado que é 24 horas todos os dias. Então, 365 dias no ano, ele vai estar funcionando, seja feriado aqui no Brasil, nos Estados Unidos, independente do lugar, vai estar funcionando. Então, é uma forma estratégica de você que está no mercado e nos investimentos, mais do que só trade, você pensar que você tem 24 horas todos os dias de potencialização do seu dinheiro. Então, é um mercado que, pô, tô ocupado no horário de trabalho, no cotidiano ali normal, horário comercial. Cara, funciona depois do horário comercial. Não tenho tempo de madrugada. Hoje, a parte que eu vou mostrar para vocês também é que a gente tem hoje a facilidade de automação dentro das criptomoedas também. Então, eu não preciso mais saber de muita coisa, mas é importante que eu saiba configurar, né, entender um pouco de preço, para que eu venha fazer uma configuração e deixar o meu dinheiro trabalhando para mim 24 horas no dia. Então, o mercado de cripto e essa exchange que eu até mandei o link aí no chat para vocês, é o link para criar a conta, né, a BindX. Essa exchange, mais do que criptomoeda, você tem acesso ao mercado de Forex e o mercado global aí, de ações, as principais ações que você vai ter no mercado americano, ETFs ali de outros países. Então, eu vou mostrar para vocês a exchange, a gente vai passar pelas principais funções, eu vou até fazer um depósito aí para a gente ir operando aqui dentro, tá? Então, é fundamental que quem não tem a conta aí, crie a conta. Esse link é importante que tá dando desconto nas taxas, tá? Então, o link que eu mandei para vocês, quando vocês entrarem, vê se vai aparecer, né, o Insights Market aí, que é o perfil. Quando vocês criarem essa conta, vocês vão ganhar alguns bônus aí de entrada aqui. Esses bônus normalmente é para você fazer negociação, seja em futuros. O que eu gosto muito dessa exchange aqui, tá? Que a parte de futuros e alavancagem, ela meio que foi morta, né, com a legislação brasileira. Então, quando a gente vai para Binance ou para OKEx, a gente fica limitado e não consegue se alavancar. Então, eu, que não tenho muito dinheiro, não consigo fazer algumas operações porque eu não tenho um volume financeiro que seja interessante para mim vir a ganhar com uma pequena diferenciação ali no preço. Então, o que é legal daqui é que a gente tem a alavancagem de até 150 vezes e dentro dos futuros, né? Tem pá aqui que dá para você negociar até 500 vezes, negociar ações, né, do mercado americano. Então, antes de mais nada, o que é o principal? Criar a conta, né? Com esse link aí, vocês estão caindo aqui dentro e vocês vão ter desconto nas taxas. Para você criar a conta, basta inserir seu e-mail ou telefone celular, né? Criar uma senha para essa sua conta e seguir com o cadastro. Como eu já tenho, eu vou direto para minha conta. Não vou enrolar aqui muito nessa parte de criação da conta, mas o que é importante, quando a gente cria a conta ali, né, vai abrir para a gente uma aba de verificações. Então, antes de eu ir e começar a operar, é importante que eu entre ali na central de segurança. Quando você clica ali sobre o bonequinho ali, ó, você entra no seu perfil, centro de segurança. Aqui eu tenho várias autenticações aí para gerar segurança da minha conta. Então, aqui eu tenho chave de acesso, Google Authenticator, a chave que manda por e-mail, número de telefone, uma senha de fundos. Os que não estão editados aqui, você pode colocar também, até para aumentar a sua segurança. A BindX, ela é uma grande exchange, negocia mais de bilhões de dólares aí por dia. Ela é patrocinadora do Chelsea e da Ferrari, tá? Deixa eu até botar aqui. Deixa eu botar meu link aqui quando vocês entram, só para vocês terem noção do tamanho da exchange, tá? Então, Chelsea
e Ferrari, né? São duas das empresas aí que a BindX tem patrocínio. Então, é uma exchange gigante. Ela tem muitos ativos aqui dentro. Vamos lá para a parte prática aqui, tá? Tô dentro aqui da minha exchange. Renato, Fala aí, Coutinho. você vai mandar o link com o teu código, é isso? Isso, mandei aí no chat aqui da nossa reunião, cara. Ah, tá. Beleza. Você está esperando no Zap. Beleza. Deixa eu mandar lá no WhatsApp, lá no nosso grupo. Tem algum depósito mínimo também para essa exchange aí ou não? Não, vou fazer o depósito aqui. Normalmente eles pedem a partir de US$ 10, US$ 20, né? Mas você pode botar qualquer quantia hoje. Principalmente por ter o depósito P2P, né? Que é entre pessoas ali também. Ó, vou fechar o chat aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Sim. Beleza. Passo principal, cara, fazer as verificações de segurança. Isso aí vai ser em qualquer exchange. Cara, não é porque eu mandei o link que vocês vão lá e criar a conta, não. Renato, como que eu faço para ver se essa exchange realmente existe, não existe? Um dos sites mais importantes para quem está começando no mercado de criptomoedas é ter o CoinMarketCap como seu amigo, tá? Então, CoinMarketCap, você consegue identificar se essa moeda, criptomoeda existe, o que que é esse projeto, se essa exchange ela é real, se ela negocia, qual o volume de negociação, qual as taxas de negociação dela. Eu vou passar pelas taxas dela também, que ela é uma das melhores do mercado, tá? Até melhor que a Binance, tá? A BindX, ela vai estar aqui em 13 hoje, né? Na negociação de hoje, chegando a quase 1 bi de dólar, né? De volume aí nas 24 horas. Então, você vê que é um exchange que tem dinheiro. Isso vai ser importante, principalmente quando você vai adquirindo mais volume ainda dentro do mercado, ou quando você executa uma ordem muito grande, ou quando você vai se alavancar e você precisa de contratos ali para você não modificar muito o preço. Então, é super importante sempre, né? Negociar num exchange que tem muito volume financeiro. Estou aqui dentro da BindX para me fazer o primeiro depósito, Renato. Como que eu faço? Após você ter feito a verificação, basta você clicar aqui em depositar, né? Aqui, quando você clica, tem que ter uma atenção, que aqui vai para o modo P2P, de você comprar de outra pessoa. Importante, você clicar ali na sua carteira, ó, em ativos, e clicar ali no seu saldo, que vai estar zerado. Na visão geral, a gente tem dois tipos de depósito aqui, tá? O depósito em criptomoeda, se você tiver o seu dinheiro em outra exchange, em outra criptomoeda, quiser depositar aqui, tem como. Então não é só Pix que você vai conseguir entrar aqui dentro da exchange. Se você já tiver eventualmente um saldo e quiser trazer para a exchange, você consegue. Então aqui eu tenho o depósito em cripto e aqui eu tenho o depósito fiduciário. Fiduciário é de dinheiro, né? Então eu, no caso, vou fazer um depósito em Pix. Aqui a gente vai ter o nosso par BRL. Dentro dessa exchange aqui, a gente não vai ter negociação em pares em real. Então, a gente vai usar basicamente o USDT, que é o Tether, né? O dólar nas criptomoedas para negociar dentro da exchange. O real vai ser unicamente para a gente transferir inicialmente, ou quando a gente for fazer o resgate da exchange. Pô, quero mandar para o meu banco de novo. A gente vai converter de dólar para real e fazer um envio. Ou então, se você quiser também um exemplo, mandar daqui e quero depositar ou resgatar em outra exchange, você pode também. Para mim fazer esse depósito em real, basta eu vir agora que eu estou em fiduciário, clicar em depositar. Fiduciário. A gente pode comprar Bitcoin aqui no Brasil e depois transferir para essa exchange? Pode, mas às vezes não é recomendável, cara, a gente transferir, porque às vezes a taxa dessa transferência ela é alta, entendeu? Uhum. Quando você vai transferir, quem não está dentro das criptomoedas, às vezes faz uma transferência que poderia ser muito mais barata, entendeu? Você às vezes não fica atento à questão da taxa e da rede que você está indo, e às vezes você vai lá e, putz, coloca uma cripto tipo o Bitcoin mesmo, não tem atenção na rede que você está depositando, cada rede vai ter uma taxa diferente. Ó, tô fazendo um depósito de R$ 1.000 aqui. Eu não tô colocando para não aparecer o código aqui, né, da minha conta, mas eu tô colocando R$ 1.000. Quando você clica em depositar em real ali, quando você clica, já tem o Pix e aí já gera o código automático para você fazer o pagamento. Uma pena que não aceita cartão de crédito, né? Aceita, cara. Sei. Quando você clicar aqui em comprar cripto, aí tem compra rápida. Visa, Mastercard. Tá vendo aqui, ó? Selecionar método de Tá. pagamento. Aí cartão de crédito. Cliquei no cartão de crédito, o dólar tá custando 1,02 centavos. Aí você vai cobrar um exemplo em real, pô, quero colocar de R$ 10 até R$ 1.000 ali, ó. R$ 1.000 vai Uhum. dar US$ 197, entendeu? Aí você Sim. coloca o método de pagamento cartão de crédito, Qual que seria, adiciona. qual que seria a banca mínima, assim, para começar com você? Cara, eu aconselho você começar nas criptomoedas com o que você tiver já. Quando você cria a conta com o link aí também, você normalmente já ganha até um saldo para você ir utilizando ali dentro do modo perpetual, modo spot também. Então, só de criar a conta, fizer as verificações, você já ganha um saldo para tu operar ali mesmo sem ter saldo ainda. Então, dali você já pode até ir começando, entendeu? Fazer a verificação do banco. E esse saldo que você ganha ali, se você fizer com que ele evolua, você consegue sacar ele, não? Consegue. Normalmente esse saldo que eles mandam ali, vai ter um saldo para expiração.
Ele vai durar normalmente 24 horas, por aí. Quando você usa o cartão para comprar a criptomoeda aqui, se você quiser sacar depois, tem um outro meio de saque ou só como que funciona, Renato? Você saca em real mesmo. Só fazer a verificação aqui. O banco, depois das 7 horas da noite, você mandar R$ 1.000, tá ativo. O Renato, nesse caso aí, a gente vai trabalhar já com alguma automação ou a gente vai fazer tudo na mão? Automação, cara. Vou mostrar para vocês aqui todos os modos que tem e como você mesmo com pouco saldo dá para fazer umas coisas bem legais aí dentro da Exchange, viu? Boa noite a todos. Renato, esses robôs aí foi vocês mesmos que fizeram ou já tem algum aí dentro Já da tem Exchange? dentro da Exchange, cara, só que o mais importante dos robôs é justamente você montar os parâmetros dele, né? Eu acabei de fazer a transferência, ó, o saldo já acabou de entrar aqui para mim, tá vendo? Uhum. Já tá com $279, então a transferência acabou de entrar bem rápido. Vocês viram, acabei de fazer o Pix, é instantâneo, cara, que entra aqui, né? Fiz o depósito em real. Qual o BO agora? Cara, eu mandei em real, eu falei para vocês que aqui na Exchange ela negocia em dólar. Então eu vou ter que fazer a conversão. Vou ter que clicar aqui em converter, vou converter moeda fiduciária. Depois eu vou fazer essas configurações mostrando no celular para ficar mais fácil o acompanhamento aí para vocês também. Quem chegou depois, estou mandando o link aí no chat de novo para vocês criarem a conta. Tem R$ 1.000 ali, ó, que foi do depósito, né? Vou fazer a conversão, vou receber ali $196. Vou converter. Foi convertido com êxito. E agora esse saldo aí da conversão já vai direto lá para minha conta, né? Para o saldo ali da conta. Então, quando eu venho aqui, já está no saldo de fundos ali. Aqui o que é legal agora, eu vou passar por todas as funções dentro da Exchange. Se vocês quiserem, pode me interromper, tá? Para vocês terem aí até um melhor conhecimento dentro da Exchange. Aqui, quando eu clico em ativos e clico ali sobre minha conta, vai aparecer o meu saldo. Aqui vai ser referente onde está esse saldo, né? Qual tipo de conta? Aqui eu tenho a visão geral, tenho contas de fundos, conta spot. Spot é um mercado de criptomoeda onde a gente vai utilizar o dinheiro sem alavancagem. Então, a gente vai comprar criptomoeda somente com o saldo que a gente tem. É até o modo que eu menos uso aqui, tá? Conta de futuros vai ser onde a gente vai mais utilizar para fazer as negociações, não só no mercado de criptomoeda, mas no mercado global. Essa exchange aqui vocês vão ver que mais do que o mercado de criptomoedas, o que eu mais uso aqui é de negociar empresas americanas, ganhar em dólar, conseguir ficar posicionado com volume financeiro que eu não tenho e não teria acesso se eu estivesse operando somente ali via corretora, né? Então hoje, pô, eu vou para o mercado americano, quando a gente vai comprar via B3 ali, via BDR, né? ADRs também, quem está lá fora, a gente vai ter e ficar refém do quê? Do mercado da B3 a gente só ter até o horário das 6 horas. Então a gente vai bater naquele conflito ali. Às vezes está até aberto o mercado lá fora, só que a gente não consegue negociar aqui no Brasil. Então essa exchange vai abrir portas para você nesse sentido. Na conta de futuros, que é o mais importante, a gente Ô, vai. Renato, Opa, pode falar. te interrompendo um pouquinho aí, não consegue aumentar um pouquinho essa sua tela? Pra gente ter uma visão Consigo, melhor? cara. Melhorou aí? Melhorou, Boa. valeu. Vou lá para clicar ali no BindX. Aqui em contas a gente depois vai passar, quando a gente for fazer transferência também. Mas o que é mais importante, ó, eu falei para vocês, TradeFi, né, capital. Isso aqui, né, dentro da Exchange, vocês vão ver que vai ter vários campeonatos, missões para vocês irem fazendo. E cada vez que você participa de uma missão dessa, ou você entra até tem até um checklist, né, que você entra aqui diariamente e ganha recompensa. Ó, eu fiz o check-in hoje, né? Ó, as recompensas que veio, ó, do dia 1 foi um voucher de R$ 15, $15, né, para me negociar ali dentro dos futuros. No dia 2, 15% para eu ganhar mais de taxa para deixar meu dinheiro emprestado no modo earn. Depois, no dia 3, $5 de voucher para mim copiar trade, copy trade. Hoje, $5 para negociar em futuros. Então, tudo isso aqui, cara, bem difícil da gente ver em outra exchange, né? A gente criar a conta, ser recompensado ali por estar fazendo check-in, utilizando a exchange, né? Então, esses saldos e bônus que vão caindo diariamente, eu já vou usando ele, né, para ir me alavancando mais ali, eu montando alguma operação dentro dos futuros, né, de não ter nada e já ter algo, já compensa muito. Então, mostrei para vocês, quero comprar criptomoeda sem ser via depósito ali, quero comprar cartão, tem como, basta você logado aí, né, eu tô pelo computador, depois a gente vai fazer uma aula mostrando pelo celular. Compra rápida, posso ser cartão Visa, Master, entre outros. Mercados, quando eu clico aqui em mercados, a gente vai conseguir analisar as criptomoedas de uma maneira bem completa. E o que é legal aqui da BuyingX também é que além dessa análise de mercado, ela tem uma IA aqui dentro. Então, eu consigo usar a IA até para fazer algumas análises, ajudar você a estruturar algumas operações ali dentro dos robôs também. Analisar, pô, não conheço alguma criptomoeda. Eu clicando aqui sobre ela, já vai me aparecer as informações aí referente à moeda, como que está a navegação. Se eu quiser calcular referente ao preço em real ou com outra moeda aqui, ó, como que está o preço dela, o que que é essa moeda, né? Notícias dela, projeto, qual que é o spot dela máximo.
histórico, né, de preço. Tem várias informações referentes a essas criptos ali nessa guia do mercado. Mercado spot. Mercado spot é um mercado que a gente não vai utilizar alavancagem, é um mercado onde a gente vai comprar a criptomoeda, deixar ela na carteira e às vezes até ativar o earn para a gente ir deixando essa criptomoeda, o ativo ali rendendo mais durante o tempo. Mas esse modo aqui, ele não tem alavancagem, que é legal. Aqui dentro da exchange, ela tem o mercado de bot para o mercado spot também. Mas a gente vai para o mercado de futuro. Vai seguir a mesma linha do spot, só que eu sei que vocês gostam mais de alavancagem também, até mesmo por a gente não ter um saldo grande, for fazer o teste na exchange, cara, a gente vai fazer em futuros. Futuros aqui, o que que é? Um modo de alavancagem. A gente vai utilizar o nosso saldo tanto em USDT, em dólar, para fazer essas negociações, ou então a gente que depositou em criptomoeda, quer usar as nossas moedas para fazer essa alavancagem, a gente vai vir nesse modo aqui, ó, futuro perpetual coin, que ele utiliza as moedas que a gente tem, ou a cripto, para a gente conseguir se alavancar mais, ou até mesmo fazer a proteção dessas moedas que você já tem em carteira, que é uma das coisas que eu gosto de fazer também. Putz, já tenho o Bitcoin, eu não quero vender meu Bitcoin, eu uso parte desse meu Bitcoin, mando para o mercado perpetual, uso esse meu Bitcoin para abrir uma posição de venda, um exemplo, e proteger a minha carteira, né, a compra do meu Bitcoin do outro lado, com menos dinheiro, né, sem precisar ter que vender, digamos assim, o Bitcoin, sair da minha posição. O mercado dos futuros USDC, a diferença é que é um outro tipo de dólar dentro das criptomoedas também. Dentro dos futuros aqui, esse modo aqui, o TradeFi, ele é novo, tá? Nenhum exchange hoje tem essa parte de negociação aí para você conseguir negociar ativos do mundo dentro da exchange. Então, dentro do TradeFi, vou até colocar nele aqui em primeiro, ó, todos, TradeFi. A gente vai negociar, um exemplo, ativos como ouro, a gente tem petróleo, a gente tem Nasdaq, tem a prata, tem o S&P, pares de Forex, de tudo aqui, ó. Commodity, Cooper, bronze, tem petróleo, alumínio, cocoa, café, cotton, ouro, gás natural, paládio, carne, platina. A gente consegue negociar tudo aqui, a gente consegue ver se o mercado está aberto ou não, tá? E o que é legal é que a gente tem pares aqui em 24 horas, e esse modo aqui, ele tá com 0 de taxa, então vocês não vão pagar para vocês negociarem. Tem uns pares de Forex também, 24 horas. Consigo negociar os principais pares de Forex dentro da exchange, o que é legal aqui dentro, tá? A questão da alavancagem. Quando eu clico um exemplo sobre o par ali, ó, Audi JPI, né? JPY aqui, ó. Eu tenho a margem aqui do lado, eu posso negociar com até 500 vezes essa alavancagem, tá? Então eu consigo utilizar um saldo pequeno para me abrir uma posição bem maior do que eu teria ali, né? Dentro do mercado de novo, do TradeFi. Olha as ações aqui, ó. Consigo negociar um exemplo Nasdaq, S&P, Dow Jones, DXY, EWI, EWY, Nikkei, Russell. Vamos ver as ações. Isso é índice. Ações, Apple, Amazon, a gente tem, deixa eu ver, bem conhecida, General Electric, Google, Tesla, McDonald's, Meta. Tem várias ações aqui dentro para a gente negociar. Antes de sair o IPO também, já tem o IPO da OpenAI, SpaceX aqui também. Então, é um exchange que ela vai te conectar de uma maneira muito mais completa do que só um exchange comum ali, igual a gente estava operando antes, né, na Binance e na OKEx. Então, eu consigo negociar ações, consigo montar minhas posições com alavancagem que eu não teria dentro do mercado tradicional. Então, mais do que só as criptomoedas e o mercado futuro ali, a gente negociar Bitcoin, né, Ethereum, entre outras moedas, a gente consegue. Que é legal também, ela não é um exchange que, putz, guarda só para ela. Um exemplo, a OKEx, ela não negocia a criptomoeda BNB, né? A Binance não negocia a moeda da OKEx, um exemplo de outra exchange. Aqui dentro, ela... A exchange, cara, eu vi e eles negociam tranquilo, entendeu? Tem aqui o token, um exemplo da BNB. Ó, BNB, o USDT. Tem o OKB da OKEx. Ó, OKB da OKEx aqui. Dois tokens de outras exchanges, né? Que normalmente a exchange fica ali só fechada para ela. A gente consegue negociar. E o que é legal? Estou aqui dentro dos futuros no modo perpetual USDT. Se eu entro em qualquer um desses modos aqui, seja negociando com moeda, seja negociando com outro tipo de dólar, ou seja negociando Forex, petróleo, commodity, a tela vai ser essa aqui, tá? Vai ser uma tela padrão. Então aqui no começo a gente vai ver o par que a gente está negociando, alguns dados referente a ele, né? Referente como que está a taxa de liquidação, como que foi a máxima, mínima, volume de negociação nas últimas 24 horas. Aqui do lado direito a gente vai ter nossa boleta de negociação. Aqui a gente tem atenção nesse lado aqui, ó. Vou até tirar um print aqui e a gente vai para o Paint, tá? Atenção nessa boleta que fica aqui do lado direito, ó. Aqui a gente tem um modo de margem isolada. Tem dois tipos de margem que a gente vai utilizar
dentro da exchange. O modo isolado é onde eu coloco um percentual, uma quantidade de dinheiro unicamente para essa operação. O modo cruzado, que é esse aqui, ó. Se você escolher um, você não vai conseguir usar o outro. O que é legal? Dá para você fazer operações e depois mudar esse modo de margem. O modo isolado, você vai utilizar aquela quantidade que você selecionou ali para margem para essa única operação. Então, às vezes, se você tiver com o saldo todo ali na conta, colocar ele todinho em uma única ordem, você não vai conseguir abrir outras. Na modo cruzado, ele vai pegar todo o saldo que você tem ali na conta e você pode abrir múltiplas operações, né, com todo aquele saldo corrente. Não vai ficar o saldo unicamente para aquela operação. Eu vou transferir aqui aquele dinheiro que a gente mandou lá, né, da exchange aqui agora para conta de futuros e a gente vai até começar a dar uma brincada aqui, tá? Para mim, fazer a transferência da conta ali de fundos para conta de futuros e a gente começar a negociar. Como que eu faço, Renato? Criei a conta, já fiz as verificações, cliquei em ativos, clico sobre o saldo. Cliquei sobre o saldo, vai para a visão da carteira, a gente vai fazer a transferência de saldo. Que conta tá? Tá em conta de fundos, troquei o meu dinheiro que estava em BRL para dólar, né, o SDT, tenho ali disponível $196. Vamos mandar para conta spot $36. E vou transferir o restante para a conta de futuros. Aqui, ó, tá na conta de fundos e eu vou mandar para a conta de futuros USDT. Se eu tivesse transferindo criptomoeda, seria coin, tá? Vou mandar, o saldo já apareceu aqui, eu vou colocar em tudo e vou transferir. Transferir, já deu ali como êxito, o saldo já está lá dentro, então vou clicar em futuros de novo, perpetual. A gente vai montar duas coisas aqui dentro da exchange, tá, galera? A gente vai fazer simulação, um exemplo de abrir uma ordem aqui normal, tá? Com uma compra, uma venda, vocês verem como que vocês conseguem ganhar, às vezes até com a baixa também dentro das criptomoedas. E outra coisa também vai ser a referente à questão da automatização ali. A gente já começar a deixar um robô rodando aí dentro dos futuros e vocês irem acompanhando durante o dia a dia. E o que é legal aqui dentro, tá? Eu mesmo tenho, tá? Robô que fica rodando, então tem como vocês copiarem minhas estratégias também, mandar o link, a comunidade nossa vai ter acesso aos robôs também, e vocês estarem automaticamente ali acompanhando as operações dos robôs. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá muito rápido? Tá tranquilo? Vai. Como é que tá aí? Tá tranquilo? Cara, falar a verdade, pra mim é bastante informação, na verdade é a primeira vez que eu tô olhando até a plataforma tudo, né, mas isso aí é o dia a dia, né, entrar lá, dar uma fuçada, tudo. Quando vai mexendo, né, Will, ali, cara, você vai pegando do cotidiano ali, entendeu? A gente que Mas, fica no celular também, depois eu vou fazer uma aula, tipo, só com o celular, que fica até mais fácil também para vocês. Ei, me diz uma coisa, tem, na Pro One tem alguma coisa também, né, sobre cripto, né? Tem. E até eu tô voltando, cara. Eu mesmo que tocava comunidade antes na parte de cripto, Sim, aí eu sim. fiquei um tempo afastado, mas eu tô voltando. A gente vai ter 2 dias na semana aí de cripto. Ah, show de bola. Eu vou dar uma olhada lá nas aulas, lá tudo, ver como é que é, pra me inteirar mais aí. Mais do que cripto, é igual eu falei também, é um mercado global, cara. A gente que tá aqui Sim, no sim. Brasil, a gente já viu o nosso real sendo amassado aí de 94 para agora, um exemplo, é o ano que eu nasci, né? O real era 1 para 1 com o dólar, agora ser R$ 1 é como se fosse 20 centavos. Pois é, E né? a gente tá no momento que o dólar tá muito barato, cara. O dólar R$ 5 aí não vai durar muito tempo assim não, entendeu? Depreciação, né, tudo, né? Pô, inflação, o custo do dinheiro aqui no Brasil. Tá tendo uma enxurrada de estrangeiro entrando no país agora, né? Sim. Eles Mas vão top. reverter isso aí. Vamos aprender e vamos pra cima. Vambora, pô. Ó, vou tocando aqui, hein? Essa guia do lado direito, então, atenção a gente na questão da margem. Do lado do tipo de margem, isolada e cruzada, eu tenho o percentual de alavancagem que eu quero ir. Pô, consigo no Bitcoin alavancar até em 150 vezes. O que quer dizer isso, Renato? Os meus $10 eu consigo jogar para 1.500. Então, você consegue ter um volume financeiro e trabalhar de uma maneira mais arrojada. Prós e contras, tá? Você tem que tomar cuidado, por quê? Porque você operando um volume muito maior do que você tem, qualquer oscilação no preço, às vezes já pode levar toda a sua garantia, né? O que você colocou ali em margem. Então, o modo de alavancagem, ele ao mesmo tempo é bom, só que ele é um modo que tem que tomar um pouco mais de cuidado também, né? Principalmente se você usar a alavancagem máxima ali e for colocando dinheiro pensando que ele é infinito. Então, não é. O que eu gosto muito, principalmente na parte automática, é da gente usar os robôs com alavancagem, que o robô ele já vai fazendo e fechando as operações juntas ali, né? Então, a gente não precisa ficar na tela, começa a ter, às vezes, uma renda recorrente sem ter que precisar ficar muito tempo ali acompanhando, né, o mercado. Você seta um nível de preço e vai indo trabalhando. Fiz a transferência dos $160 para cá, vamos fazer uma ordem agora de uma criptomoeda. Eu vou comprar um exemplo, a XLM, no modo alavancado. XLM é a Estelar, né? Ela vem caindo muito aí, né? O Bitcoin mesmo subindo, ele deixou boa parte das altcoins aí para baixo. Então, vou entrar nessa aqui, ó. Vamos falando dela.
Compound. Ó, só de compra e venda já, ó, negociando, pra não dizer que é mentira. Ó. Desde os $16 eu comprando ela veio a $29 agora, fechei tudo, e agora a gente vai fazer uma comprinha de novo ali alavancada. Que eu Renato, pensei, oi, quando você busca ela aparece o XLM, o USDT e o SDC. isso, o SDC é o dólar, como se fosse o dólar canadense aqui, tá? É outro tipo de dólar. O SDT é o Tether. Então, quando a gente vai fazer a troca, né, de um exemplo do real para o SDT, é a Tether, o SDC vai ser outro tipo de dólar, tá? Mas você consegue operar ele em vários papéis também. Mas o que a gente mais vai usar é o SDT. Beleza. Aí você foi buscar ela lá em É, futuros, quando a gente futuros. clica aqui, ó, nessa barrinha lateral, eu posso colocar um nome dessa criptomoeda, ver algumas tendências que já tem aqui embaixo. Aqui também na busca, se eu cancelar essa busca ali, né, que eu estava digitando, cancelar, aqui na guia, na subguia aqui, né, eu tenho ali favoritos, futuros, TradeFi. Aí aqui dentro de futuros, ó, eu tenho todos, o SDC, nova listagem, commodity. Posso ir passando para o lado ali, vai aparecendo, ó, Forex, índices, moedas de inovação, previsão, Fan Token, ecossistema BTC, DePIN, GameFi, Solano, agentes de IA, Trump, tem um monte de tipo aqui, ó, tá vendo? Entendi. Se eu for indo, vai caindo um monte de moeda aqui. Se eu clico lá em tudo também, na primeira opção que tem tudo, ó, aí você tem a lista de todas as moedas ali, ó, todos. Aí aqui você pode ir rodando também. Pô, eu quero ver as moedas que mais variaram no dia, às vezes só para tradar mesmo, não tô nem com interesse em valorização, pensando no projeto. Eu venho aqui, ó, clicar na variação das 24 horas, eu dou um clique, vai para máxima, dou outro clique, vai para mínima. Putz, vi que essa moeda caiu para caramba. Às vezes não tô nem com interesse em ver se o projeto é bom ou não, mas projeto para mim é operar, que eu vi que entrou volatilidade. Às vezes eu entro nessas moedas aqui só para dar uma tradeada. Mas o que é mais importante para mim é ver volume de negociação. Ó. Eu já consigo ver aqui, tá vendo? O par, pô, ele caiu 60% com $800 mil só. Então qualquer uma pessoa que tiver um pouquinho mais de dinheiro, às vezes balança esse mercado inteiro. Pô, essa outra cripto aqui, ó, foi 6 milhões. 6 milhões já, pô, já é um volume legal, né? Em dólar ainda. Aí dá para você ir vendo e fazendo alguns filtros, né? Qual que é o filtro que você usa assim para mínimo Cara, de eu gosto de valor? operar pares aí que tem pelo menos mais de 2 milhões de negociação no dia aqui, ó, nas 24 horas, né? Então, pô, eu quero operar um par ali, ó, esse aqui tem 1,4, caiu 20 e poucos por cento. Eu venho, vou para oscilação ali também, ver o time frame de poucos minutos, ver como é que é ó, as negociações. Outra coisa que é importante também, ver o book, né, o livro de ofertas, como que é o valor e o volume em dinheiro, né? Ó, pô, tem volume financeiro aqui, ó, cada volume é mais de $5 mil, ó. 33, $44 mil em quase nada de spread, tá vendo? De preço, ó. Então, pô, para mim tradear às vezes vale a pena. Eu já tenho alguns pares que eu já conheço mais também, um exemplo é a Compound mesmo, né? Eu vou até comprar umas aqui com vocês, ó. A Compound é uma moeda que eu acompanho já tem tempo, tá? Essa moeda que ela já teve mais de $500, agora tá em $23. Ela, quando dá umas pancadas, às vezes vem, ó. Agora, dos 16 até ali, ó, foi 51% em menos de 12 dias, né? É uma criptomoeda que pode valer mais de $100 ainda. É uma moeda que é fundamental nos protocolos de DeFi. Aí tem um monte de coisa que dá pra gente ir evoluindo depois para entender até o objetivo. Eu, negociando 20x ali, ó, vou mandar essa ordem ali comprar 5 compounds. Vou comprar 10 compounds. Abrir o long. Aqui embaixo tem como eu fazer algumas ordens mais avançadas ainda. Ó. Eu tô com a margem isolada. O limite que eu tô colocando ali, o valor em compound, eu posso trocar isso aqui para me ver o custo em dólar ou custo por SDT. Eu gosto de colocar em dólar para mim ter mais ou menos a ideia também de quanto que dá. O preço, tem o preço limite, mercado, e também tem outras ordens aqui que é gatilho, tanto trading stop, TWAP, ordem escalonada, tem vários tipos de ordem que você vai utilizar. Eu normalmente uso mais qual? Cara, ordem limite é mercado mesmo, tem muita coisa. Mas esses outros tipos de ordem a gente vai utilizar depois que a gente abrir a posição, às vezes, né? Uma ordem de stop, um trading stop, um TWAP. TWAP é uma ordem mais avançada ainda, principalmente para quem tem um volume financeiro maior, né? Você não mexer muito no mercado. Eu vou comprar aqui $50 em long. Abrir 20 vezes, vou confirmar. Abrir. Abrir a ordem, automaticamente já aparece aqui no gráfico aqui, ó, onde eu estou comprado. O que é legal dessa exchange também, quando eu clico sobre minha ordem, eu consigo já colocar meu take profit e o meu stop loss de forma bem fácil. Se eu clico ali sobre o TP, basta eu arrastar no gráfico, eu consigo visualizar quanto que eu ganharia, né, se chegasse ali até aquele nível de preço. Um exemplo, se ela falar nos 29, tem um take profit de $236 e um ganho de 479%, um exemplo. Arrastei e cliquei até lá, aparece a ordem para mim configurar aqui, ó. Deixa eu botar. Peraí que tá bugado, hein? Tá muito grande a tela, chega, travou aqui. Vou diminuir um pouquinho aí para vocês
A ordem que você colocou aí, você não consegue escolher a quantidade como no Consegue, ó. índice, né? Você colocou Eu ali, arrastei ali para não, cima um antes, exemplo. Aí eu tenho aqui minha posição inteira ou a posição parcial. Se eu quiser fazer uma zeragem da minha posição ali, colocar um gatilho, um exemplo para zerar parcial. Pô, quero zerar 25% da minha posição. Se vier até os 28, um exemplo, ó, já vai aparecer para mim quanto que eu tenho de ganho. Se for lá, né, nesse gatilho, os 25%. Quero configurar? Confirmei, já vai aparecer meu take profit lá referente a essa minha posição, tá vendo? a dúvida ali foi quando você foi comprar, é que a gente está acostumado com índice, eu não entendo muito sobre cripto. Aham. Mas você não consegue colocar assim, eu quero comprar 2 ativos, né? Tem. Aqui eu coloquei Você um exemplo. colocou. A gente está alavancado em 20 vezes, né? A ordem Uhum, limite, o que que eu tenho que ficar atento aqui, ó, nesse outro tipo? Aqui eu tá o custo em um SDT. Eu posso colocar por quantidade de comp. Um exemplo, ó, putz, eu quero comprar duas compound. Qual o preço? entendi. Tá em 23,43. Eu vou comprar duas. Como eu tô com a margem 20 vezes, eu não vou precisar desse dinheiro mesmo, entendeu? Eu vou usar bem menos. Aqui você tem a barra percentual também que você pode vir e ver. Eu com aqueles US$ 110 só, eu consigo abrir uma posição de às vezes até 93 compounds. É bem maior do que eu tenho, né? Uma Entendi. posição Então bem você pode maior. escolher tanto em produto, né, o Você pode ativo, ou o valor. escolher aqui referente a um exemplo. Eu cliquei ali por quantidade, é a quantidade da criptomoeda. Por custo, pô, não quero saber quantas moedas eu tenho. Então, US$ 5 ali eu vou tentar operar. Às vezes é mais fácil para você colocar o custo por dinheiro, porque fica mais fácil na cabeça, mas por quantidade é bom também que você já tem um pareamento ali referente ao preço, né? Da criptomoeda. Entendi. É porque eu só vi você colocando lá 25% do valor, tava, me Tem, mu- perdi ali. tem muita coisinha aqui, cara, até ferramenta que vocês vão ir pegando no dia a dia mesmo, a gente fazendo as operações junto ali durante a aula também. Vou ver se eu mando durante o dia algumas indicações ali de cripto, volatilidade que eu tô vendo. Mas no começo é muita ferramenta mesmo. E essa exchange aqui ainda tem mais ainda, né? Quando você vai vendo tudo que tem aqui, cara, você fica meio maluco. Eu fui lá e abri a ordem, né? No caso de abrir. Aqui do outro lado dessa boleta eu tenho a ordem de fechar também, tá? Então se eu abrir, quero fechar, vou do outro lado. Quando eu abro essa ordem também, essa barrinha aqui embaixo, ó, eu tenho posição, tenho ordens em aberto, histórico de ordem, histórico de trade. Quando você abre tua posição, ele vai vir aqui para posição. Aqui eu consigo ver o tamanho da minha ordem em exposição. Quando eu passo o dedo sobre ela ali, um exemplo, eu abri com de margem, ó, usou US$ 50, só que eu abri uma posição de US$ 985. Então, estou com uma posição ali de US$ 50. Se a compound, um exemplo, já aparece ali para mim, ó, caía 22,36, eu sou liquidado, ó. Long leak, tá vendo ali? A ordem em amarelo? Já vai aparecer para você onde você vai ser liquidado, ó, no gráfico, se você tiver essa alavancagem aí e quanto você tem ali de referente à margem. Essa exchange dá acesso ao TradingView também. Não sei se vocês operam pelo TradingView, né? Mas aqui já aparece para mim como que tá o meu lucro, realizado ou não, quanto que tem referente à taxa para eu abrir essa posição, né? Preço de entrada, preço de referência, o preço de liquidação e mais ou menos como que está o meu risco referente a essa margem, tá? Então vocês conseguem acompanhar a posição de vocês aqui. Quero fechar a posição também sem ser pela boleta. Quando você abre essa guia de posição, você consegue fazer aqui o fechamento dela do lado. Se eu clicar, ó, em fechar posição, já vai aparecer aqui para mim, ou quero fechar ela parcialmente. Aqui você vai ter uma engrenagem que você consegue modificar o percentual que você quer vender, né, fechar. Aqui está mercado. Se eu quiser tirar o mercado e colocar um preço em específico aqui, já vai aparecer para mim ali quanto que vai ser, né, de ganho ou de prejuízo se eu fechar essa posição. Putz, tivesse lá em R$ 21, 50% ou 100% da minha posição ia ser US$ 100, só que como eu tenho só 50, eu fico travado. Se você chegar no preço de liquidação, sua ordem vai ser fechada, você perdeu o saldo e pronto. Né? O que é legal desse modo? A gente conseguiu operar um volume financeiro bem maior. Então, quando a gente pega um direcional ou sabe, às vezes, que uma moeda tem muita pretensão, a gente consegue ir com um volume financeiro, tirar um dinheiro que às vezes a gente não tiraria só comprando a criptomoeda ali no mercado spot. Então, esse mercado ele é muito bom por conta disso. Agora, outra coisa, mais do que comprar, né? Vamos para a parte de automatização aqui dentro. A parte de futuros ela é muito boa, principalmente quando a gente tem isso aqui ainda alinhado, a questão dos bots, né? Dentro dos bots, a gente tem bots do mercado spot, é o que a gente usa, só a margem que a gente tem, já é muito legal. A gente tem os bots dos futuros, que é o que eu quero falar aqui hoje para vocês, que esse aqui é um dos que eu mais uso. Clicar nele. Tá carregando Então, aqui. mais uma pergunta aí, Renato. Pode mandar. Você fez a compra aí da, da compra, né? Aham. E aí você não tem prazo para encerrar a operação. Ou você dá a meta lá, ou dá o loss, ou você, se quiser. Você, por exemplo, pode virar de hoje para amanhã e tal, ficar 2, 3, 4 dias posicionado. Sim, dependendo da margem que você tiver, cara, às vezes você pode montar essa posição aí até para você não gastar muito dinheiro, entendeu? Você, putz, Na alavancagem, você fala. você, pô, tem uma alavancagem que é saudável, às vezes não ia me tirar do jogo.
Você usar o mercado futuro para você proteger parte das suas criptomoedas ou se alavancar, entendeu? Eu gosto de montar ele, principalmente para a questão de alavancagem e proteção também. Às vezes, pô, é, já tem um volume legal ali dentro do mercado spot da minha carteira, mesmo que eu vou carregar de longo prazo, eu vou comprando. Tô vendo que o Bitcoin bateu 126 mil dólares lá, só que eu não queria vender. Pego parte da minha carteira e fico vendida. Entendeu? Você, às vezes, com pouco dinheiro, consegue vender uma quantidade que você não teria acesso, né? Digamos assim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tô vendo Sim, 100%. sim. A internet deu uma zoada aqui. Deixa eu ver. Aí, voltou. Ó, futuros. Vamos lá pro modo futuro. Ah, essa tela aqui é bem legal, cara. Ó. Os custos da exchange, ó. Mercado spot. Quem entrou, 0,10, tanto a taxa de ordem limite ou ordem a mercado. 0,10. Isso aqui é muito melhor que qualquer outra exchange aí, ó. Futuros, 0,05%. Mercado, 0,02% a taxa. Muito barata. Vamos lá para os robôs. Robôs, a gente vai ter vários tipos de robôs aqui dentro, né? Robô no mercado spot, igual eu falei para vocês, é o robôzinho que a gente vai utilizar ele só para o mercado padrão. Robôs do mercado futuro, a gente consegue alavancar e negociar criptomoedas e outros mercados de uma maneira mais profissional, sem precisar que a gente fique na tela. Então, um exemplo, eu vou botar na comp também. Não, BNB. Abre um robozinho de BNB. O robô de grid, como que ele funciona? O robô de grid, você vai escolher um nível de preço para ele ficar trabalhando, deixa eu ir pro gráfico, que aí fica até mais fácil para a gente acompanhar também. Vou abrir a plataforma aqui do Profit das criptomoedas. Estão vendo minha tela aí? Sim. Essa tela aqui minha é o Profit das criptomoedas que eu uso também, tá? Esse é o Vector, para quem não conhece. O grid, como que funciona o grid? Um exemplo, ó. Eu gosto E de essa corretora aí consegue operar pelo Vector? pela Vector a integração consegue, eu acho, cara. Eu nem tentei. Eu usava na Binance na que você usava. Agora nos futuros eu tô usando mais. Nem tentei logar aqui. Acho que não vai ter, não. Quando eu veio da última vez não tinha, não. Deixa eu ver. Vamos ver agora, ver se não atualizou também, né? Vai que. Adicionar conta de exchange. Ó, dentro da Vector ainda só essas aqui, ó. Nova Dax, Mercado Bitcoin, Binance, BitB. Mas como que funciona o mercado spot? De grid, né? O grid, ele vai colocando vários níveis de preço. Digamos o Bitcoin ali. A gente viu que o Bitcoin no gráfico semanal, ele está ali dentro do range ali dos 60 mil dólares. Acabou de romper a região ali dos 75 mil dólares que ele ficou um tempo, né? Agora, eu acho que o Bitcoin tem agora mais espaço para fazer um teste ali na região dos 90 agora, né? 92 dólares. Rompeu essa região, ele vai fazer teste de novo no 100, depois 126. Se romper, aí vai embora, né? Mas antes disso, a gente já fica, né, de olho nessas regiões. Então, eu aqui agora, pô, eu quero configurar um bot. Onde eu acho interessante região de compra aqui para mim? Pô, ali na região dos 60, 62, teve muita defesa e foi embora, né? Agora aqui, já não é região muito atrativa assim para mim, a não ser que rompa aí com força agora para buscar os 92, né? Só que eu quero botar meu robozinho para trabalhar. Vou colocar aqui para ele ficar trabalhando dos 70 mil até os 85 mil. Eu vou vir um exemplo, selecionar o Bitcoin. Aqui no meu robô tenho como deixar ele neutro, pensar mais em compra, long, e pensar mais em venda, short, né? Então tem como a gente ter esses três tipos de robô. Eu coloco ele como neutro, que ele vai trabalhar como se fosse um gradiente linear. Esse robô ele vai, ao mesmo tempo, comprando e vendendo e fazendo a arbitragem desse preço. O que é legal aqui dentro desse robô? Eu consigo utilizar a alavancagem. Então, no exemplo do Bitcoin aqui, eu consigo utilizar até 150 vezes. Eu vou diminuir um pouco essa alavancagem, deixar em 100 vezes, e eu vou começar a montar o meu robô. Vou colocar 50 dólares ali para a gente investir. Só que antes disso, o que a gente vai precisar ter que fazer? Putz, fazer a transferência do saldo lá para a conta de fundos, né? Vou fechar aqui, clicar lá em ativos, clicar sobre a conta. O saldo está na conta spot, né? A gente vai transferir 50 dólares para a conta de robô, que é a conta de fundos. Então, vou clicar ali em transferir, vou passar da conta spot para a conta de fundos, 50 dólares. Transferir com êxito, cliquei em bots de novo, Futuris Grid. Futuris Grid, clicar. 150 vezes a gente vai mudar a alavancagem para 100 vezes. Confirmar. A gente vai fazer um investimento de começar com 30 dólares ali. Tem 50, né? Mas eu vou colocar 30 dólares.
E aqui eu vou modificar os parâmetros, ó. O robô já colocou um parâmetro ali para mim, mas eu não quero esses parâmetros, não. Eu vou editar os parâmetros, vou colocar um número de grids ali. Deixa eu ver, 50 grids, 90 grids, não. Aqui, quando a gente vai colocando o número de grids, vai aparecendo ali a média de lucro por nível de preço que você vai conseguir dentro desse robô. Um exemplo, eu colocando 45 faixas de preço, entre esses preços aqui, ó, preço inferior e o preço superior. Preço inferior eu vou colocar 65 mil dólares e vou ficar trabalhando até os 85 mil dólares. Alavancagem de 5 vezes. Eu consigo aqui também, às vezes vocês vão ter um voucher de subsídio, que vocês conseguem diminuir e utilizar o dinheiro aí da corretora desses bônus para vocês fazerem a negociação de vocês. Tá? Aqui eu vou criar o meu grid agora. Ele vai ficar trabalhando na região ali dos 65 até 85. Eu botei 45 grids nele. Vou criar, confirmar. Robôzinho criado com êxito. Agora, esse meu robô ele vai ficar trabalhando para mim, comprando e vendendo nesses níveis de preço. Acabei de criar o robô, já começa a fazer a execução, tá, dessas ordens. Quando eu clico ali sobre o histórico dele, eu consigo ver os níveis de preço e o volume, tá, por ordem. Então a gente consegue ver, ó, que já tem ordem inserida lá dentro do gráfico, desde os 65 mil dólares até os 85 mil dólares, ó. E ele vai ficar trabalhando de forma automática nesses níveis de preço, comprando e vendendo. Ó. A cada 100 dólares praticamente ali, 400 dólares, né? Ele manda uma ordem, ó. Compra no 887, depois compra no 443, 76998, 76554, e ele vai ficar trabalhando de forma sozinha. E o que é legal, aqui a gente consegue ficar vendo tanto o histórico de trade, como que está o lucro, como que está tudo, né? Como que está essas ordens aí em execução. Então a gente está com um investimento ali pequeno, né, digamos assim, e com oportunidade grande de negócio sem ter que ficar trabalhando, né, ficar na tela o dia todo. Enquanto isso, a gente vai fazer operações pontuais também, ó, lá dentro dos futuros, né, de forma alavancada também. Então, aqui no gráfico mesmo manual, putz, estou vendo o Bitcoin ali, tá na região dos 78 mil dólares. Estou com a posição de compra ali da Compound, né? Já está dando 1,68 dólares ali, digamos, né? Frente à margem que eu coloquei, já é 3%, pô. Já é 3% já, se eu quisesse fechar, entendeu? Vocês querem tirar alguma dúvida aí por enquanto, galera? Renato, você fez lá o robô, né? Mas digamos assim, ele montou a grade e aonde que ele vai fazendo o fechamento daí? Você pode fechar ele tanto na mão, cara, quanto você já deixar uma configuração. Boa essa pergunta aí, ó. Vamos voltar lá no bot, um Porque exemplo. daí ele vai entrar, mas daí, né, nessa parte eu não fiquei confuso. O bot, um exemplo, a gente configurou ele, né? Nos 3 pontinhos, vai ter como eu configurar ou modificar a questão de take profit e stop loss. Pô, se o bot me der 50% de prejuízo, eu vou fechar. E se o bot me der 200% de lucro, um exemplo, eu vou fechar. Confirmei, tá configurado o bot ali, tanto para o ganho quanto para o prejuízo. E é em percentual, tá? Quando você for colocar esses ganhos aqui, putz, o bot der um prejuízo de 10, 25%, eu saio fora. Der um ganho de 100 vezes. Só que lembrando que como a gente está alavancado ali, um exemplo meu, né? Em 100 vezes, às vezes 10, 25%, pô, você consegue pegar bem rápido, né, no dia. Um exemplo é essa operação aí de futuros mesmo, né? Putz, quanto tempo que ia demorar para eu ganhar 2, 3 dólares se eu comprasse essa moeda aí, pô, com esse saldo? Ia demorar um tempão. Agora aqui, ó, tô ganhando 3 dólares ali já, entendeu? Então, essa porcentagem que ele está dando aí é em cima do capital que você alocou para ele, certo? Isso. Em cima da minha margem ali. No caso dessa ordem aqui mesmo, ó. Eu tô comprado em 42 compounds, é uma margem que eu usei 50 dólares para abrir, só que eu tô negociando 988, pô. Entendeu? E eu mandei os saldos de nada aí para cá. No exemplo, só essa minha ordem aqui, ó, é mais do que o meu valor, um exemplo da conta, só que eu não vou ficar muito tempo com essa ordem. Às vezes eu vou entrar e sair rápido, entendeu? Essa moedinha aqui mesmo, a compound, cara, é uma moeda que dá para carregar. Essa aqui. É uma moeda que eu confio. E a taxa é cobrada tanto na entrada quanto na saída, ou isso aí fechou, é isso aí que eu ganho? Vocês, cara, que vão estar criando com o link, a partir de algumas taxas aqui vocês não vão ter. Vou até depois, quem criar a conta aí, me avisa, que eu vou mandar o link para vocês negociarem o modo TradeFi sem taxa nenhuma. E vou ativar rebate para vocês também. Pra Show de vocês bola. terem desconto nas taxas de negociação, principalmente quem for fazer as operações em futuros, né, bot. Bacana. Isso aqui, o que é legal, cara, a gente consegue operar. Pô, vou operar, tô vendo alguma oportunidade aqui no mercado. Vou lá agora um pouco para as ações, ó. Pô, tô vendo que teve ação aqui no mercado americano subindo 18% hoje, velho. Agora. Vamos ver. 5 minutos, 1 minuto. 5 minutos só. O movimento foi bem por agora. Sei nem qual é esse papel aí, mas, pô, vou abrir uma ordem aqui de venda aqui agora. Vou negociar 2 dessa aí e vou vender aqui, ó. Botei a ordem de venda ali. Vamos ver se alguém vai executar a gente. Botei a ordem limite, ó.
sei nem que ativo é esse, mas vi que subiu muito. Vou vendê-lo. Tá ordenar mercado. Ó, tô negociando. É a Intel. Intel subiu 18% agora. 19%. Da abertura agora, ó. O fechamento do nosso mercado. Então aqui, numa corretora de cripto, tô usando meu saldo ali, às vezes, da cripto para ir montando essas ordens, entendeu? Não só na parte de criptomoeda, mas no mercado como um todo. Então, eu consigo negociar commodity, ativos do mundo todo aqui, ó. Ações, Essa índices. Intel aí você achou em futuros, ô, Renato? Tem, ó, os futuros aqui, ó. Não, Um não, fala exemplo assim, essa S&P. que você achou aí. Essa que você entrou da Intel aí. Da Intel, um exemplo. Eu acabei de abrir o short nela. Subiu Então, 18, mas, Ela é 19%. ações, né? Ações. E tá sem taxa. mas para achar ela, vai lá em futuros também, mercado futuros, né? Você pode vir em futuros. Futuros vai ser sempre os mercados onde você vai se alavancar, né? Aí aqui dentro dos futuros eu consigo negociar desde a parte das criptomoedas, ações, commodity, tem os ativos aí do mercado não só americano, mas global como um todo, né? Tem a parte de ouro, prata, pares de moeda dos Forex ali, né? Ó, TradeFi, Forex, Commodity, Stock Inc., ações. Tem até IPO aqui, ó, que ainda nem foi para pré-IPO, né? Ainda nem foi para bolsa, ó, da SpaceX e da OpenAI, Anthropic também. Já dá para negociar aqui dentro. E ó, zero fee, sem taxa, pô, para tu negociar. Então isso aqui para mim, cara, já abre muito a minha cabeça no sentido, pô, eu tô de olho no mercado como um todo. Eu fazer operações aí, começar a criar minha receita não só em dólar, não só em real, né? Mas em dólar. A gente, pô, utilizar o mercado americano, às vezes não só para se alavancar também, mas, pô, você quer montar posição, comprar ativos de uma forma mais barata, né? Sem taxa. Você consegue. Cripto agora está um mercado muito mais avançado do que as próprias criptomoedas, né? Então, quando a gente vai até para uma corretora ou vai no nosso banco, cara, pô, eu quero comprar dólar. Para você comprar o dólar hoje, você vai lá e paga um dólar turismo, né? Um dólar que tem mais taxas. Quando a gente vem para o mercado de cripto, a gente negocia aqui sem taxa, entendeu? Consigo deixar o meu dólar rendendo. Aqui a gente tem a parte de copy trade também, né? Eu mostrei só como a gente monta o robô, mas tem como você copiar as operações de outras pessoas aqui dentro da comunidade, de outros traders, né? O meu perfil mesmo está disponível para as pessoas copiarem a operação. Então, aqui em copy de trade futuros aqui, ou não sei, tem vários traders aqui que vocês podem estar acompanhando como que está o ROI, o desenvolvimento deles nos últimos 30 dias, nos últimos 90 dias. E aí você, um exemplo, se quiser copiar as estratégias dele, né? Claro, de acordo com o teu volume e a quantidade ali, você coloca. Então, é exchange que muito mais do que a gente só tá ali, cara, preso, a gente consegue ter várias funções aqui de forma automática. Parte de wealth, o que que é? Você colocar a sua criptomoeda para render, ou esse seu saldo em dólar. Então, uma das formas da gente ganhar mais com criptomoeda também, não é só essa compra dessa criptomoeda e o preço dela subir. Você tem aqui duas variáveis no Brasil, que é o preço da criptomoeda, tem a parte do câmbio, né? Que vai te influenciar diretamente. E aqui a gente vai ter um outro braço, que é a questão de você, com essa criptomoeda, emprestar ela para alguém, como se fosse o aluguel de ações, né? Você empresta seus ativos aqui e ganha uma taxa por isso. Então, pô, você que está compondo o portfólio, não vou vender essas criptomoedas, tem intenção de carregar ela. Você pode utilizar essas moedas tanto para margem, para suas operações, quanto você ganhar um pouquinho a mais por elas. Então, um exemplo, o dólar mesmo. O dólar aqui, eu que estou com um bônus de Wall Street aqui, eu consigo, às vezes, emprestar o meu dólar, deixar ele rendendo por uma taxa muito maior que os juros americanos. Deixar o meu dólar rendendo a 8% ao ano, um exemplo. Tem uma taxa fixa aqui, ó, que está pagando 50% apenas uma vez, né, durante 7 dias. Então, para quem está pensando, né, o brasileiro, que eu sempre incentivo aí, é, cara, não deixe seu dinheiro tudo no pote de ouro. Um pouquinho baixo, poderia aumentar um pouquinho? Posso? Melhorou um pouquinho? Isso, valeu. Mas o que eu falo sempre, cara, a gente que está aqui no Brasil, é muito bom a gente pensar também em diversificar o nosso dinheiro em outros lugares, né? A gente fala assim, pô, o brasileiro comum, ele gosta da renda fixa, é o viciado ali no CDI, né? Mas ele coloca 100% do dinheiro dele, num exemplo, no risco governo, né? Tesouro direto. Quando a gente vai, cara, para os americanos, eles colocam a maior parte do dinheiro lá e eles vão ver o Brasil, eles falam, opa, eu vou botar só 5% lá porque é arriscado. Porque lá é país emergente, é risco. E a gente coloca o nosso 100% aqui só no risco, que é o nosso país, entendeu? Então é sempre bom a gente pensar e começar a dolarizar parte do nosso patrimônio e pensando não só em criptomoedas. Pô, eu quero ir comprar, um exemplo, as ações sem ter que conhecer ou saber muito. É uma forma mais de você utilizar aqui a exchange. Pô, eu quero utilizar ela para negociar commodity, criptomoeda, tudo em um lugar. A gente consegue. Uma forma de você rentabilizar mais seu patrimônio e não ficar só nos dias úteis de bolsa, que dentro das criptomoedas a gente consegue. Então, isso aqui vai expandir muito mais a parte dos investimentos de vocês como um todo. E quando eu venho e deixo até o meu dinheiro aqui, ó, rendendo nesse modo flexível, onde eu
resgato quando eu quiser, eu já consigo criar uma máquina de juros compostos para mim 365 dias no ano. Então, mais do que eu ficar pensando só no curto prazo ou no trade ali que vai mudar a minha vida, cara, é importante que a gente pense e haja nos investimentos sempre com a visão de longo prazo, né? E mais importante de tudo é que a gente vá aumentando os nossos aportes, que a gente vá se desenvolvendo no sentido conhecimento para que a gente venha ter mais habilidades, né? E conseguir ganhar mais, seja no seu trabalho, onde você está dedicando mais tempo, e que a parte dos investimentos seja a parte de alavancagem, de vocês construírem mais tempo, né? Vocês utilizarem um investimento que, pô, em vez de eu ficar só preso em ganhar real, vamos começar a ganhar dólar. Você já pensou você ir na conta do mercado lá e você, pô, pagar R$ 200, aí você pensa em dólar. Se você ganhasse em dólar, é R$ 1.000. É diferente, né? Quando a gente vai começando a ter uma outra moeda, a gente que fica só com a conversão é ruim. Mas quando a gente começa a ganhar em dólar também é muito bom. Então isso aqui abre uma porta aí para vocês, juros compostos, quem é perfil mais conservador, cara, eu quero só ir para renda fixa. Às vezes você comprar um dólar mais barato, igual o SDT aqui, e deixar ele rendendo, você consegue mais do que um juros de uma corretora americana, né, de juros ali da renda fixa. Então, é uma forma que a gente tem de estratégia para a gente globalizar parte do nosso patrimônio de uma forma bem simples, né? E o que eu quero levar para vocês no decorrer das próximas aulas é justamente isso, a gente entender mais ainda, tem muitas funções aqui para me passar dentro da Exchange, tá? A gente vai passar por todas elas, mas essa aula inicial aí foi mais para vocês já aprenderem um pouquinho de forma prática, a gente já, pô, saber depositar, como mandar uma ordem ali dentro do mercado spot futuro, mas a gente vai adentrar dentro das aulas de forma mais prática e profunda, tá? Então, quem tá aqui hoje quiser, pô, conhecer mais esse mercado também, tá acompanhando mais de perto também, eu tenho um canal no YouTube onde eu faço alguns tutoriais, né? Pro pessoal aí, não só dentro das criptomoedas, mas dentro da B3 também. Eu vou depois mandar para vocês lá na comunidade. Mas tem vários vídeos lá que eu ensino. Vocês estarem mexendo dentro da plataforma, como que faz, configuração. Aí às vezes fica mais fácil, porque na aula pegar tudo de bate-pronto aí no ao vivo, né? Chega a dar uma. A cabeça chega a ficar maluca, né? Principalmente para quem não tem o hábito, né, de ver esse monte de ferramenta aqui, fica perdido.